é algo casual, é uma fatalidade. Então a sua vida não é uma fatalidade. A sua vida não é uma casualidade. A palavra de Deus vai falar sobre destino. Amém? Então olha só. Durante muitos anos, muitas pessoas acreditaram que tudo aquilo que nós temos para viver já está pronto. Uau! E que não pode ser mudado. Existem outras pessoas que acreditam que Deus não tem nada a ver com as suas decisões. Por isso eu vivo e caminho do jeito que eu acho melhor viver. Só que a Bíblia nos ensina que destino não é coisa que se constrói. Destino é coisa que você responde. Então isso quer dizer o quê? Que quando Deus prepara algo para a nossa vida, na verdade, já está no céu algo preparado para que eu, como é seu nome? Ellen. Para que eu, Ellen, responda diante do que Deus já preparou para mim. Ou seja, a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus com relação ao destino tem uma parceria. E ela é um tal livre-arbítrio que Deus me dá aqui na terra. Mas está tudo preparado. E eu vou me alinhar ao que Deus tem preparado para mim. Então, o destino não é uma construção, é uma resposta. Porque o céu já preparou o que você nasceu para ser. E a Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus, através de Deuteronômio 30, eu quero te dizer algo, só contextualizando antes. Esse povo, essa geração aqui de Deuteronômio 30, foi uma geração que nasceu no deserto. Foi uma geração que teve os seus pais sendo mortos por desobediência a Deus. E Deus ia exterminar mais uma vez o povo de Israel. E aí aconteceu que essa geração foi forjada no deserto. Aprendeu realmente os princípios que Deus tinha como verdadeiro para suas vidas. E eles iam agora entrar em Canaã, na terra da promessa. E aí Moisés vem com algo poderoso para a vida deles. Dizendo assim, ó, Deus tem um propósito para a sua vida. Para a vida de cada um de nós. E que a gente não seja como a geração dos nossos antepassados, que foram desobedientes, que viram tantos sinais, milagres, maravilhas, e não quiseram atentar para Deus. Então, essa palavra sobre destino vai trazer para nós alguns princípios. Diga, princípios. Nós vamos compartilhar 3 princípios espirituais. Então, hoje, Deus não quer apenas te mostrar onde você deveria estar. Ele quer te chamar de volta ao estado original que você nasceu para ser. Eu quero te falar algo já nessa noite. Não importa o seu passado. Não importa os seus traumas para Deus, o que você viveu, o que liberaram na sua vida. O importante é que hoje você saia descobrindo daqui o que você é em Deus. E qual é a resposta que você vai resolver, emunar, a partir de hoje, para que Deus realmente, cada vez mais alinhe a vontade dEle a sua resposta humana aqui na Terra. Destino é formar, viver diante da vontade de Deus. E trilhar aqui na terra o caminho como filho, como filha, que Ele já designou para nós. E esses 3 princípios vão falar no nosso coração. Aqui, ó, o primeiro princípio. Deus define o propósito antes da jornada. Repita isso comigo. Deus define
Isso. Assim aleatoriamente fica bonito, mas se for mais organizado fica melhor. Vamos lá. 1, 2, 3. Deus. Primeiro ponto, pega isso para ti. Segundo, o homem responde ao destino. O homem responde ao destino. O homem responde ao destino. Escolhas definem rotas. É possível retomar o destino em Deus. É possível retomar o destino em Deus. Maravilha. Esses 3 princípios. Então, deixa eu começar falando a respeito do primeiro princípio espiritual, falando dessa palavra, do primeiro ponto, de todos a gente. Olha o que diz lá, o primeiro princípio: Deus define o propósito antes da jornada. Amém? Olha o que diz o versículo 15. Deus aqui hoje e pelo proposto a vida, o bem, a morte e o mal. Então eu quero que você entenda isso aqui. Antes de qualquer escolha humana, Deus já preparou o seu caminho. Deus já tem tudo preparado. E a palavra dele diz lá em Jeremias 1:5. Antes que tu fosse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido para ser profeta às nações da terra. E o que nós aprendemos aqui, igreja? E esse texto aqui, olha, eu começo, se você quiser. Deus propõe. Deus prepara. Deus já está com tudo alinhado, nada na sua vida, olha aqui para mim, nada na sua vida, nada no seu caminhar vai ser surpresa para Deus. Porque tudo já está preparado. Mas é interessante a gente observar, a igreja, que ele propõe quantos caminhos? Deus, o bem e o mal. Deus propõe a vida e a morte. Mas está tudo preparado. Então, antes de existir tempo, antes de existir família, erros, acertos, Deus já tinha um propósito na sua e na minha vida. Amém? Amém, Muná? Deus já tinha preparado tudo. Então, nenhuma caminhada com Deus, entenda isso aqui, nenhuma caminhada começa sem um propósito já elaborado. Eu te diga algo hoje aqui. Muitas vezes, nós, humanos, pequenos que somos, negamos a nossa fé. Reclamamos diante de Deus. Porque parece que o nosso destino está à deriva. Quem foi que já se sentiu assim aqui? 2 pessoas. Uau! Porque eu já me senti assim várias vezes. Parece que Deus traçou um caminho errado. Eu sou filho de um passado, eu sou filho de um aborto, eu sou consequência de um estupro, não é nada. O propósito de Deus nunca foi que você surgisse em meio a ambientes hostis. A proposta do céu é que Deus sempre diz que tem algo para a sua vida, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido. E muitas das vezes nós estamos perdendo o nosso destino por isso. Jovem, aproveite a sua jovialidade com obediência. Se Deus tivesse me alcançado na idade de vocês, e uma vez eu perguntei isso para Deus: por que, Senhor, eu demorei tanto tempo para te conhecer? Tu esperasse passar 33 anos na minha vida para poder se apresentar a mim. E Deus me disse: não, filho, eu estou há 33 anos por me trazer para perto. Foi você que não observou. Foi você que não viu. Então já está tudo preparado. Deus nunca vai estabelecer algo, iniciar algo na vida de qualquer filho dele, sem antes ter um propósito eterno. Então tem algo de Deus para a sua vida. Você vai fluir diante daquilo que Deus te capacitou. E mais, Ele vai começar a fazer as suas dores, os seus dissabores de vida se tornarem bandeiras de amor na vida de pessoas, na sua própria vida. Então hoje é dia de você decidir e descobrir que destino não é coisa do acaso.
Que o meu passado não pode mais ditar regras para o meu futuro. Não! Vem aqui comigo? Então nós vamos chegar onde Deus quer, amém? E segura, Emuná. E abra o seu coração. Porque o que Deus quer revelar para nós é justamente que antes de qualquer processo que já aconteceu na sua vida, Ele já sabe qual é o resultado final. E hoje você pode tomar uma decisão que pode mudar a sua história como um todo. Deus não começou falando de estrada, não. Ele começou falando de promessa. Deus viu Abraão, pai de multidões, antes dele ter um filho. Deus viu ele abençoado e próspero antes dele ter toda a riqueza que ele tinha. Como um homem que tinha uma mulher estéril seria pai de multidões. Porque Deus já vê o futuro, Ele sabe o resultado. E assim foi com José. Deus revelou para ele num sonho o trono, a glória. Uau, o meu feixe vai estar acima dos meus irmãos. Eu vou estar além do meu pai, da minha mãe, de todos os meus irmãos. Mas não mostrou para ele o poço. Não mostrou para ele a traição da família. Não mostrou para ele a prisão. Só que fez ele ver aonde ele ia chegar. Está tudo preparado na sua vida, querido. Não tenha dúvida de nada, está tudo preparado na sua vida. Deus tem um propósito e vai se cumprir. Não vai ser pessoas, não vão ser familiares, não vai ser homens, processos, falta de recursos que vão impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue. Aonde Deus tem preparado para que você seja. Então hoje é dia de você não só sair daqui sabendo aonde tem que chegar, mas saber quem é você em Deus. E talvez essa seja uma pergunta que ecoe hoje, para o seu e para o meu coração. Quem sou eu em Deus? Será que eu me sinto filho mesmo? Filha? Amado? Por que é que você vem aqui toda terça-feira? Protocolo, rito? Religiosidade? Porque se eu não for, o meu grupo vai falar de mim. E quando o coração vem aberto, a gente não vem para cá por ritos. Nós viemos buscar a Deus para que Ele revele algo cada vez mais poderoso no nosso coração. Amém. Sabe, Emuná, está na hora dessa igreja tomar conta dessa cidade, desse país, dessa nação. Está na hora da gente começar a abrir frentes, portas em outros lugares. Eu conheço uma juventude que está se perdendo nesse lugar por causa de luzes, por causa de distrações, de beleza, de encantos. E foi isso que aconteceu na minha juventude. Um jovem de 14 anos morando em São Paulo. Uau, sozinho. É muita coisa, é muita oferta. Sabe, só que Deus está para te dizer. Eu vou restabelecer o meu destino e a minha aliança contigo. Eu vou te trazer de volta para o centro e para o plano original da minha vontade. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas a Jesus. Não, igreja, Emuná, é palmas para Jesus, não é para mim não. Isso. Sabe qual é o grande erro humano? É tentar descobrir o destino olhando para as circunstâncias. Enquanto Deus revela destino pela identidade. Isso é forte. Enquanto eu estou procurando meu destino e achando que as circunstâncias definem ele, Deus quer revelar destino através da identidade de filho. E se eu sei quem sou, eu sei onde eu vou chegar. Eu não meço, eu não faço comparações, eu não perco tempo. Não. E a igreja tem muito isso. A gente é cheio de mimimi. Porque fulano é o preferido, e ciclano não sei o quê, e um monte de coisa. Sabe, quem é em Deus não olha para isso. Veja a história de José. Sabe, ele sabia quem ele era, os irmãos jogavam ele no poço, jogaram no poço, venderam ele como escravo. Sabe o que foi que aconteceu depois que ele chegou lá em cima? E essa foi uma história que eu li recente, que acendeu algo no meu coração.
Ele se revelou para os irmãos e disse: sou eu, José, o vosso irmão. E de repente vem um pavor na vida dos irmãos. Ele vai mandar te matar porque ele é o homem mais poderoso agora da terra. E ele disse: não. Agora o meu perdão está sobre vocês. Porque quem sabe quem é, não perde tempo tentando guardar mágoa no coração. E para a gente viver grandes propósitos em Deus, nós temos que saber literalmente quem nós somos nele. Então pega isso aqui, guarde isso no seu coração. Você não nasceu para descobrir quem é. Você nasceu para manifestar quem Deus já decidiu que você fosse. Tem aí esse guarde no slide. Poderoso, Gabriel. Uau! Você não nasceu para descobrir quem é. Você nasceu para manifestar quem Deus já decidiu que você fosse. Amém. Serve para você. Serve a ti. The work. Enquanto eu ficar tentando descobrir quem eu sou, eu nunca vou permitir com que Deus me revele quem Ele é em mim. Mas aqui vem um alerta teológico. Deus determina o propósito, mas Ele não força o caminho. Predestinação bíblica é diferente de determinismo fatalista. Eu sou. Agora eu posso tudo. Eu sou o cara, eu tenho, eu estou em Dubai. Uau! Se nós não tivermos sustentado numa palavra, igreja, povo de Deus, o céu propõe algo para a minha vida e para a sua. Tem algo do céu para você. Não, levante sua mão se você crê. Tem algo do céu para você. Mas a partir de hoje você vai dar uma resposta na direção eterna. A partir de hoje você vai mudar princípios, valores, você vai mudar comportamentos, porque Deus tem algo poderoso para te revelar, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus, igreja. E aqui vem outra chave poderosa para a nossa vida. Deus garante o destino, mas é você quem define o nível de dor ou de glória no caminho. Se eu descobrisse isso antes. Deus garante o destino, mas você define o nível de dor ou de glória no caminho. Já está tudo pronto. Como é o seu nome, cantor? Wirla. Wirla, se eu te falar que Deus tem algo maravilhoso, e Ele vai fazer na sua vida. Mas eu sinto que muitas decisões que a gente tomou ao longo dessa caminhada foram muitas delas, e a maioria erradas, que levaram caminhos diferentes. Mas eu quero te falar algo. E eu vou ouvir isso, porque eu não falo pela minha boca. Eu já te falei isso daquele dia, na conferência. Ele vai começar a soprar. Para lugares altos. Somos nós que definimos, igreja, qual é o nível que realmente eu quero viver com Deus no meu caminho. Se é o nível da dor, do desprezo, das aparências, ou se é o nível do amor. Você, Deus, deixa muito claro: eu vou facilitar a tua entrada, a sua entrada, Gabi. Está tudo pronto. Você tem um coração meigo. É uma mulher bondosa. Não guarde no seu coração mágoa. Eu vou lhe falar algo. O seu coração não é para ser depósito desse tipo de lixo. Libere isso. Sabe, para viver tudo aquilo que Deus já tem projetado na sua vida. Eu não sei por que eu vou falar isso, mas você é uma mulher de grande valor. Viu? E toda palavra contrária na sua vida cai por terra nesse momento. As escolhas, elas nunca vão anular o propósito de Deus.
Elas vão alterar o nosso processo de vida. O verdito pode atornar, Desviar. Ou até colaborar com o destino. se a gente escolher realmente se alimentar com o propósito que é Deus. Tem para nós. Mas Deus nunca vai mudar o propósito dele. Vai se cumprir. A gente vai rodar, patinar, sair fora, ir para outros lugares, vai e volta. Eu já vi muito disso, igreja. Eu já vi muitas pessoas desviadas, pessoas que estão no mundo e papai não pode passar na porta de uma igreja, não pode ouvir uma música, um louvor, que Deus começa a trazer de volta. Hoje, Deus quer trazer de volta corações aqui. Hoje é dia que Deus realmente está querendo estabelecer algo poderoso na nossa vida. E aqui, a gente aprende também Através da vida de Ló. Ló foi aquele que saiu junto com Abraão da terra prometida. Olha como escolhas definem destinos. Ou elas alteram o nosso processo. Ló saiu de um lugar e estava debaixo da cobertura de Abraão. Mas ele tomou a decisão, quando foi se afastar de Abraão, pela aparência. Mas ele tinha cobertura, ele tinha direção, ele tinha amparo, mas olhou para as colinas de Golã, não, é aquela maravilha que eu quero viver. E ele realmente não se separou somente de Abraão, ao qual tinha levado ele para lá, mas justamente do propósito, ao qual Deus já tinha destinado para ele. Então Deus está falando algo para mim e para você, cuidado com as suas escolhas, as suas alianças. Esse é um ano de aliança. E a principal aliança na sua vida, ela está em Deus, ela não está em pessoas, está em Deus. Não saia de lugar onde Deus te mandou. Não dê passos aonde Deus não quer que você caminhe. Porque escolhas alteram processo. Guarde mais uma vez isso aqui no seu coração. Deus não é O que acontece com você? o destino, não é O que acontece com você? o que você Constrói com Deus a partir do que Ele já declarou. Então, quantos aqui tem na promessa. O que você vai decidir hoje? Eu estou dizendo para mim e para você, ó. Eu tenho algo preparado para a sua vida. Eu tenho algo pronto para o seu coração. Você não vai precisar correr atrás de nada. Não. Já está preparado. Então, o que eu tenho que fazer? A vida é o propósito. Eu quero chegar até ali. E aquele microfone é o meu destino. Aonde eu tenho que chegar, eu tenho que olhar para ele. E eu tenho que caminhar na direção dele. Porque quanto mais reto eu for na direção dele, mais rápido eu vou chegar até o final. Porém, a nossa vida é uma estrada realmente muito larga, porque o mundo nos dá isso. E tem horas que eu quero estar para cá, andando para cá. Mas o meu ponto é ali. Tem horas que eu quero voltar para trás. E cada vez ficando mais longe. E às vezes eu fico inconstante, de um lado para o outro. E eu nunca chego a lugar nenhum. Você já parou para se perguntar por que ainda não chegou aonde deveria estar? Sabe, até quando as historinhas da nossa vida vão prevalecer? Eu sou uma filha, um filho abandonado, eu não tenho pai, eu sou vítima do mundo, ninguém gosta de mim, lá. E a gente deixa de avançar, a gente deixa de chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Sabe, chega de historinha. Somos nós que criamos ela, não é Deus. Deus deu para você um propósito. Amém? Não. Deus deu para você um propósito. E Ele vai te levar à eternidade. Ele não te deu um livro de historinha para você começar a contar a historinha da sua vida. Um monte de justificativa. Já era para você estar lá. Já era para você ter chegado. Já era para você ter experimentado. Mas a gente fica protelando. Eu vou te dar um recado, não olhe para as luzes desse lugar.
Sabe, não se distraia com as N distrações. Aproveite isso de maneira sábia. Aproveite esse lugar de maneira sábia e aonde Deus lhe levar. Porque é esse tipo de filho, é esse tipo de filha que Deus quer levantar para uma geração que sabe aonde vai chegar. Amém? Então, terceiro princípio. É possível retomar o destino em Deus. O primeiro fala que Deus já tem tudo preparado. O segundo, que as minhas escolhas vão alterar ou não o processo. E o terceiro, através dessa palavra, é possível retomar o destino em Deus. E olha o que diz o versículo 20 de Deuteronômio 30. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida. Ele começa dizendo assim, amando, diga amando. Dando ouvido, achegando. E dessa forma, que nós vamos Tomar o nosso destino. Eu não sei o que fazer, pastor, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você o que nós temos que fazer. Está me entendendo aqui? Nós ativamos. A igreja é levantada no Brasil. Vivi 5 anos na Europa, em Portugal. Levantamos igrejas. E quando chegou aqui, nesse lugar, A gente ouve muito falar em Dubai. É uma terra abençoada, meu amado. Se Deus te trouxe para cá, é bênção. É bênção. Só que a grande questão é que essa resposta que eu dou ao que eu tenho, ao que Deus Deus já tem preparado é que vai fazer diferença onde eu estou. Então não é um lugar, é Dubai, é na Amazônia, é em Portugal, é em qualquer lugar. E eu vi muitas pessoas se perdendo por conta disso. Não só aqui, mas em Portugal, brasileiros, imigrantes, se perdendo por escolhas falsas. Sabe, por uma falsa espiritualidade, por uma falsa vida. Casais que saíram do Brasil casados e foram se separar em Portugal. Sabe, aqui eu vejo as pessoas, sabe, se conectando de uma maneira tão superficial e isso aqui é um testemunho. Eu sou pastor, eu cuido de uma igreja. Sabe, superficial demais, porque parece que a beleza desse lugar te encanta e são muitas as propostas. E o nosso destino que era para a gente chegar, sabe, fazer e viver aquilo que Deus tem preparado. Tudo isso, meu amado, se o reino estiver em primeiro lugar no seu coração, todas as coisas serão acrescentadas. É palavra, é promessa. Não adianta eu querer pular a etapa, me colocar na frente, me jogar, fazer um monte de coisa que não vai acontecer. A gente vai se frustrar, nós vamos viver desiludidos. Porque é isso que acontece quando a gente se apega ao mundo. Então, eu vi muito isso. E Deus me ensina aqui, termina esse texto mostrando como é que realmente se volta ao destino. O mundo, obedecendo, se recolocando. Deus nunca vai dizer para mim, para você, ó, volte para o lugar de onde você estava, você já me trocou por outro mesmo? Não. Ele sempre vai dizer assim, ó, volta para mim, filho. Volta para mim, filho. Aqui é o teu lugar. Porque Deus vai redimir essa história. Ele redime elas. Deus nunca vai perder sua história, jovem. Ele vai redimir ela a cada dia mais. Ele é especialista em reconstruir o que está quebrado. É um Deus de aliança. Sabe, pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que estão pensando em abortar, sabe, em abrir mão de propósito, de projetos. Se você veio para cá em Deus, eu quero te dizer, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Tudo vai se cumprir, tudo, todas as coisas vão se cumprir. Então, a gente entende, e aprende com isso que não existe destino perdido. Existe destino desalinhado. Eu queria que nesse momento você ficasse de pé. 3 princípios, igreja. Como retomar o destino? Você talvez leu, ouviu,
essa ministração e esteja se perguntando agora, como eu vou tomar o meu destino? E a resposta é caindo em si. Lucas 15:17. E caindo em si, o filho pródigo se lembrou de como o seu pai tratava seus funcionários. Então você muda destino, em primeiro lugar, se você mudar a sua percepção. Esse é o propósito. Eu tenho que ter consciência, se eu quero mudar, ninguém vai mudar por você. Chega, olha, eu estou falando para você de historinha, chega de historinha, chega de mimimi. Cristão tem que ter raiz, cristão tem firmamento, ter palavra, ter fé. Isso é o que é para a gente viver todos os dias. Então nós temos que ter consciência. O que mais? Há arrependimento. Porque o arrependimento ele é realinhamento, não é obrigação, não é vergonha. Verbalizar a sua fé, entregar a sua vida a Cristo, se reconciliar com Ele, isso não é vergonha, isso é realinhamento. Destino tem a ver com realinhamento. Destino tem a ver com o que Deus tem preparado. E uma obediência progressiva, nós não podemos ficar inconstantes. Não, progressiva. Se a gente está, se você entrou, se você escolheu, Deus obrigou você a escolher Ele. Não. Ele livre dele. Mas se você o escolheu, tenha obediência progressiva. E o que é isso? É ser constante. Porque o que falta na nossa geração, e eu me incluo nela, tá? É constância. Constância em Deus. Se eu estiver nele, eu vou ter na minha família, no meu trabalho, na minha casa, nas minhas finanças, na minha vida social. Vou ter constância em todos os lugares. Se eu tiver constância em Deus. Então aqui, Deuteronômio 30, Deus está colocando diante de nós dois caminhos. Eu proponho, você responde, e eu te dou a alternativa de voltar para os meus caminhos, me amando, obedecendo e se reconectando comigo. Tem caminho de volta para mim, para você. Sabe, mude essa chave do seu destino, mude esse padrão que a gente pode estar levando. E direcionar a sua e a minha vida. E antes de vocês receberem essa palavra, eu já fui ministrado por ela. Filho, tem que mudar. Tinha uma pessoa que eu guardava no meu coração e dei isso como testemunho. Que me causou muito mal quando eu vim para cá, lá em Portugal. E eu resolvi o problema com ela. Só que eu estava carregando ela comigo, porque eu disse que eu tinha perdoado. Mas todas as vezes que falavam daquela pessoa, todas as vezes que eu pensava nela, eu relutava. Ou seja, eu estava carregando ainda o próprio mal dentro de mim. E o mal meu. Sabe, não importa o que ela fez. Não importa. Sabe, o nosso padrão é o padrão do reino, é o padrão de Cristo. Sabe, quando é que o inferno vence na nossa vida? Não é quando a gente cai. Não é, porque nós vamos cair. Mas é quando a gente não decide mais voltar. Aí a gente perde a voz de Deus. Aí a gente perde realmente o sentido, a sensibilidade do Espírito. E algo espiritual você não vai discernir de maneira carnal. Amém? Hoje é dia de realinhar destino. Nossa música não está aí, né?
Hoje é dia de alinhar destino. Tudo parte de uma entrega. Já está tudo preparado. Eu quero, como ministro de Deus, nessa noite, declarar vida sobre a sua vida. Declarar que, independentemente do que foi lançado, do que você viveu, sofreu, hoje o Senhor lhe dar uma porção nova de amor. Uma porção nova da sua santidade, porque você foi feito para ser santo. Amado, amada do Deus vivo e poderoso. E eu queria que você repetisse comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entendi a tua palavra.
Eu te peço, alinha o meu destino ao teu propósito. Porque hoje, eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. E eu que andei pelos caminhos da vida, eu hoje, arrependido, eu volto. Recebe-me como um filho pródigo. Eu queria de olhos fechados alguém aqui fez essa oração de entrega pela primeira vez? Se essa palavra falou no teu coração. Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus e queira fazer dessa oração realmente um ato de fé? Levante a sua mão, aquele que entendeu isso. Tem alguém? Ou tem alguém aqui em nosso meio que se afastou dos caminhos de Deus? Quero te dizer que para Ele, muito menos para nós, como igreja, importa o motivo. Que queira se reconciliar, levante a sua mão. Tem alguém? Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és Santo Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todo mundo, você está firme na sua fé? Então, se você tem consciência disso, dê uma salva de palmas a Jesus. Mais alto! Glória a Deus. Dá continuidade ao culto, querido. Eu gostaria agora que nós tivéssemos um momento de divulgação. Nós temos aqui o livro e a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 9:7 que nós devemos a palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não compensar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, querido, esse momento, para mim e para você, nunca vai ser por uma obrigação, mas vai ser por um reconhecimento. E Deus, Ele é tão claro quando Ele nos ensina e Ele fala na sua palavra que nós devemos trazer com alegria. Então, você que tem essa oferta, esse dízimo, para devolver ao Senhor, enquanto não for próprio, você pode ficar à vontade para me depositar aqui, no nome de Jesus. Recebe, eu quero conhecer Jesus. Quero
seja. Eu gostaria que nós todos viéssemos aqui na frente para nós fizéssemos uma oração, né, para nós encerrarmos esse momento, para a honra e glória do Senhor. Você pode vir, querido, pode vir aqui na frente. A palavra de Deus diz, querido, tudo aquilo que nós pedimos, nós teremos como resposta. E todo aquele que busca, todo aquele que bate a porta. Então, entregue o seu coração nessa hora, Senhor. Você que precisa de renovo, você que precisa de uma esperança, você que veio aqui com o coração angustiado, você pode ter certeza, querido, que nós servimos a Deus. Que Deus não é homem para inimigo, e nem filho do homem para servir. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir no nome de Jesus. Amém? Vamos orar forte, vamos orar juntos. Senhor, nós Pontos permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Mas a alegria vem de manhã. Eu devo perto nunca mudaste tua história. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso evitar o tempo, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível.
aconteceu. Deus já é Deus de promessas, Deus que não Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas que palavra vai se cumprir. Deus Promessa, Deus que não tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Seja Glória a Deus. Obrigada. Opa, telefone de ouro. Telefone de ouro. Quê? Cadê? Ela vai te ver, cara, tá assistindo. Online?